nome de Jesus, Pai, mantenha as nossas mentes atentas à Tua palavra, Senhor, que nós não venhamos a perder nada desse manjar que o Senhor está entregando para nós como igreja durante essa uma semana, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria chamar a pastora Karina, não sei onde é que ela está, que é ela que vai trazer uma palavra. Alguém pega um banquinho e faz favor. A caixinha do pé. Ela vai falar sobre um tema muito importante, que eu acho assim, é um desafio sempre, em qualquer lugar, em qualquer família. Se tiver alguma família que não tem um desafio com este tema, tem que dar um testemunho, porque é um desafio, né? Boa noite. Para quem não me conhece, então, como a Carol falou, eu sou a Karina, sou esposa do pastor Márcio, lá da Igreja Vida de Osório. Muito prazer para quem eu não conheço. E eu queria saber quantos casados temos aqui nessa noite. Levanta a mão. Quantos pais? Pela fé? Nenhum? Quantos solteiros? Futuros pais? Amém. Esse tema de hoje, né, que foi me incumbido, é um tema muito desafiador. E hoje, propriamente assim falando, eu vou falar para o diálogo e a comunicação dentro da família. Amém? Mas é óbvio que uma pessoa sem conseguir se relacionar, sem diálogo, sem relacionamento com pessoas, com outros fora de família também, a gente pode incluir isso nos nossos relacionamentos fora da família. Mas eu queria que você focasse o que eu vou falar aqui para dentro da tua casa, para a tua vida. E queria dizer para os solteiros, né, que é uma grande oportunidade, né, de você estar abrindo o teu coração e a tua mente, estar aprendendo. E eu queria pedir assim mesmo para que cada um de nós aqui, porque essa palavra é para mim também, é muito para mim, e que cada um de nós estivesse mesmo com o coração assim, a mente bem aberta. E que a gente não viesse pensar naquela pessoa que não veio, né, ou no nosso cônjuge que não está aqui, ou naquela pessoa que a gente conhece, que precisaria ouvir essa palavra também. Todos nós precisamos. Eu queria te desafiar, tu estar olhando para si mesmo, para dentro de ti, e que tu pudesse estar dizendo assim, Senhor, fala comigo. Eu preciso melhorar nessa área. Eu acho que todos nós temos o que melhorar, e eu queria pedir assim, que você realmente estivesse de coração e mente destravados, para que essa palavra venha entrar e penetrar na tua vida a ponto de te incomodar mesmo, para que tu venha mudar as tuas atitudes. Assim como eu, é com temor que eu vou ministrar essa palavra, amém? Então, eu vou falar sobre a comunicação e o diálogo na família, tá? Então, inclui o casal, os filhos, né? Entre irmãos. Mas os que não são casados, então, pensem que vocês estão tendo a oportunidade de aprender. Quando vocês estiverem dentro de um relacionamento, vocês vão poder fazer certo. Com muitos desafios. Claro que só estando dentro para a gente saber como que é, né? Galera casada aí. E os filhos também. Que você pensasse assim, como eu estou sendo como filho? Tenho me relacionado com os meus pais? Como tem sido o meu relacionamento dentro da minha casa? Se o filho é convertido e os pais não são convertidos, mais ainda você precisa dar um bom testemunho. Então, eu queria te desafiar mesmo, assim, que tu viesse... Coloca a mão aí no teu coração, aqui, na tua cabeça. Coloca, faz favor. Fala comigo assim, Senhor Deus, eu entrego a minha mente e o meu coração aos teus cuidados nesta noite. Que a tua palavra, ela venha entrar rasgando na minha vida.
a ponto de me incomodar e de eu me mover a estar mudando minhas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Então, a falta de comunicação é o maior inimigo dos relacionamentos. Quem não se comunica, se trumbica, que nem dizia minha avó. Eu sou nova, mas eu tenho os ditados. Então, a falta de comunicação é o maior inimigo dentro dos relacionamentos. E a falta de diálogo ou a má interpretação dos fatos pode causar um desgaste muito grande dentro do casamento. Vocês concordam comigo? Dentro de uma família, quando as pessoas não se comunicam, não gera desgastes, porque ninguém sabe o que o outro está falando, ninguém sabe o que o outro quer falar. E isso é muito, muito cansativo, isso é muito desgastante. E acaba culminando em separações, acaba culminando em brigas, em discussões, né, em pessoas virando as costas, saindo de casa, filhos querendo morar sozinhos, porque ninguém consegue ter um diálogo, uma comunicação certa. Ainda mais com a tecnologia, né? Então, hoje em dia nem se fala. Todo mundo no Zap, todo mundo no Instagram, o que mais que tem? Twitter, o que mais? Eu não sei, eu não entendo muito dessas coisas. Então, mais ainda, aumenta a dificuldade de se relacionar, assim, olho no olho, né? As conversas, olho no olho, elas estão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais escasso de se ver, né? Então, a distância entre as pessoas está cada vez maior. Eu queria que você abrisse a palavra lá em Tiago 3. Tiago 3, do 2 ao 12. Vou falar alguns versículos. Tiago 3, do 2 ao 12. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quem não erra? A palavra de Deus diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Não é em poucas coisas. A gente tropeça em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. No 2, né? Esse é o versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, né? Eu repeti. Ora, se pormos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. No versículo 9, né? Diz ali, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quantas vezes nós estamos aqui, levantamos as nossas mãos, adoramos ao Senhor, ouvimos uma palavra vinda do Senhor, e a gente chega em casa e vai tudo pelo ralo. Porque aqui a gente escuta o que a palavra diz, o que o Senhor nos ensina. E quando a gente chega em casa, quando a gente tem a oportunidade de praticar, muitas vezes a gente não consegue praticar. E aí vai tudo pelo ralo mesmo.
Mateus 15, 11, se você quiser só anotar, eu vou citar uns versículos antes. Fala da língua também. É o que entra pela boca o que contamina o homem. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, não está falando aqui de comida. O que contamina é aquilo que sai. São as palavras malditas, são as palavras proferidas de forma errada. Não é o que você come, é o que sai da sua boca, é o que você fala. Como você tem falado e o que você tem falado. Você tem lançado, através da sua boca, da sua língua, palavras de bênçãos dentro da tua casa, nos teus relacionamentos, ou você tem amaldiçoado aqueles que estão do teu lado? Eu vou fazer várias perguntas e eu queria que você... Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu não estou aqui para apontar para ninguém, mas eu queria que você, realmente, você mesmo se analisasse. Que você fizesse essas perguntas para você mesmo. Eu tenho falado, eu tenho proferido palavras de maldição sobre a vida do meu marido, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha mãe, sobre a vida do meu pai, do meu irmão, da minha irmã. Eu queria que você se analisasse, que você levasse isso para a sua vida. Como está a sua vida? E quando essas palavras malditas saem da nossa boca, dos nossos lábios, através da nossa língua, além de a gente amaldiçoar a vida de alguém, a gente acaba contaminando a nossa própria vida. Com as nossas próprias palavras, com a nossa própria língua. Aquilo que a gente falou, aquela palavra maldita, ela também vem maldita para a minha vida. Além de eu contaminar, além de você contaminar o outro, o teu próximo, você está se contaminando. Nós precisamos frear a nossa língua, a gente precisa ter controle das nossas palavras, porque eu preciso pensar antes de falar, amém? Se você fala sem pensar, você tem uma grande chance de falar o que não deve falar. E depois de falar, tem como voltar atrás? Tem como pedir perdão, tem como tentar consertar, mas não tem como apagar aquilo que foi falado, não tem. E, através das nossas palavras, através das palavras que saem da tua boca, as pessoas vão enxergar como é o teu caráter, qual é o teu caráter, através da forma como você fala, através daquilo que está saindo de dentro de você, através da sua boca. Elas vão poder enxergar qual é o teu caráter, qual o grau de maturidade tu vive. Se você tem maturidade diante das coisas que você tem falado, diante das coisas que você tem feito, as pessoas vão observar, elas vão perceber isso. E elas também vão enxergar o estado da sua alma. Como está o seu coração, como que você está por dentro. Através das suas palavras, através de como você está se comportando. Porque lá em Mateus 12, 34, fala que a boca fala do que está cheio o coração, não é verdade? Então, olha o cuidado que nós precisamos ter na nossa comunicação, no nosso diálogo. O cuidado de não falar aquilo que está no nosso coração, que tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, quem está do teu lado, seja teu marido, seja tua mãe, seja os teus filhos, eles vão observar como está a tua vida, como está o teu caráter, qual a maturidade que você tem e como você está por dentro. E a comunicação dentro da família, ela é fundamental. É como, para as coisas andarem, é fundamental que haja comunicação e o diálogo, amém? Porque é como o ar que a gente respira. Para a gente sobreviver, a gente precisa ter ar para respirar. E dentro da família, eu sei do que eu estou falando. Acho que os mais antigos aqui, os casados, todos, né? Tem os recém-casados, mas precisa haver comunicação e diálogo. Porque senão é sempre como se a gente estivesse dando passos para frente e tu tem que voltar. A coisa não anda.
Aí você pode também estar pensando assim, ela está falando tudo isso, mas eu não tive assim, um ensino. Eu não tive meus pais que me ensinassem, eu não tive a instrução, eu não tive exemplo. Meu pai e minha mãe não se tratavam assim, meu pai não tinha respeito, eles não conversavam, eu nunca vi eles conversando, eles não tinham jeito para lidar comigo. Isso tudo é besteira. Só que não é besteira, não. Você está tendo a oportunidade de mudar a tua história. Amém? É você que escolhe, é você que decide. É você que vai ver se essa palavra está servindo para a tua vida ou se tu vai deixar passar e tu vai continuar da mesma forma. Isso não é besteira. E a forma, porque tu não teve, ou a forma como tu foi criado, não depende do teu presente agora e do teu futuro, da tua vida, da vida da tua família. Amém? Então, não importa, porque você é responsável pelo destino que tu vai dar para a tua vida. Aonde você quer chegar? Qual caminho você quer trilhar? Você é responsável por isso. Não adianta você colocar a culpa lá no pai e na mãe, que também não tiveram instrução para te dar, não tiveram entendimento. Não adianta viver culpando. Eles têm a culpa, de repente? Tem. Só que o que adianta eu ficar olhando para trás? Deus permitiu que nós estivéssemos vivos aqui. Você está vivo e você é capaz de determinar aquilo que você quer para a sua vida daqui em diante. Então, se você tem vivido carregando esses traumas do passado, essas marcas, essas feridas, está na hora de você romper. Ah, mas eu não consigo, parece que rompe em fé, porque você não pode ser movido pelos teus sentimentos, amém? Então, lá em Salmo 127, fala assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Será em vão você trabalhar na edificação da sua casa sozinho. A nossa casa, a nossa vida, a nossa família precisa estar fundamentada em Cristo, amém? Se você está lutando com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Porque é em vão, o teu esforço será em vão. Se o Senhor não estiver no controle, no comando. Se o Senhor não for o alicerce, a casa não estará fundamentada. Então, você está tendo a oportunidade de buscar na palavra de Deus o que você precisa para que essa casa ela esteja fundamentada na rocha e ela não vai cair. Porque você não vai desistir, você vai perseverar. E você vai olhar para dentro de si primeiro. Não lá para tua esposa que falha contigo, ou com teu marido que tem falhado, ou com teu filho. Tu vai olhar para ti mesmo. E você vai olhar e vai ver assim, não, eu preciso mudar. Eu preciso me posicionar. Então, se o Senhor não estiver nesse negócio, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai remar, vai remar, vai remar e não vai sair do lugar. Lá em Tiago 1,5, os meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Muitos não estão conseguindo perseverar. Muitas pessoas estão pulando do barco. Muitas pessoas estão decidindo separar. Muitas pessoas estão decidindo largar os filhos, porque não estão conseguindo perseverar. O Senhor já te entregou a vitória, amém? Porque se você buscar, e se nós buscarmos no Senhor, a gente não vai conseguir.
Mas para isso eu preciso largar o meu orgulho de lado, largar as minhas vontades, sabe, as minhas meninices, para que a vontade do Senhor se cumpra perfeita na nossa vida. Então você precisa perseverar, pena que muitos preferem desistir do que perseverar. Porque não é fácil. É fácil? É fácil? Não é fácil. O que é família? Família é uma união de pessoas, todas iguais, que pensam da mesma forma, que têm o mesmo jeito, que têm o mesmo gosto. É isso? Não. Família é uma união de pessoas bem diferentes umas das outras. Amém? E o melhor lugar para a gente crescer, para a gente ser moldado, para a gente amadurecer, é dentro da família. É um desafio, não é? É um desafio muito grande para os casados, para os filhos. Família é uma caixinha de surpresa. Por isso que tem muita gente que não está querendo formar família. Por isso que tem muita gente aí querendo viver sozinho. Porque eles não querem pagar um preço. Porque estão olhando também na ótica errada. Porque Deus nos dá a oportunidade de a gente crescer e ser melhor com esses desafios. Se você olhar nessa ótica, dos desafios que você passa, das dificuldades que você passa em família, e você vê que Deus está te dando uma oportunidade de ser melhor e de aplicar aquilo que você tem buscado nele, as coisas vão ser mais fáceis, vai ser mais leve. Então, a família, estar dentro de uma família é realmente um grande desafio. Muitas pessoas estão decidindo não ter filhos, preferem ter animais de estimação. Tem nada contra os bichinhos, tem um cachorro, tem um coelho. Mas tem gente trocando filhos por cachorro, por gato, por coelho, porque é mais fácil. Os animaizinhos de estimação não precisa educar. Às vezes a pessoa maltrata e o bichinho vai lá e volta. Cachorro não dá trabalho, a gente vai lá, limpa as cacacas. Dá um pouquinho de trabalho, mas não se compara com a educação de filhos. Não se compara. E as pessoas estão fugindo dessa responsabilidade. Só que esse não é o projeto de Deus. Deus tem um projeto grande. E agora, nesses cultos de primícia, está sendo falado, vai ser ministrado sobre família. Está sendo ministrado diretamente sobre a família. E família é um projeto de Deus. E é muito triste quando as pessoas não perseveram. Quando elas olham para si e elas não se colocam no lugar do outro para ver por que está tão difícil, por que a gente não está conseguindo. E família é um projeto de Deus. Se você não sonha em ter a sua família, que você venha sonhar. Porque família está no coração de Deus. É um projeto de Deus. Então, quando não existe diálogo dentro do casamento, é bem provável que esse casamento ele não venha conseguir sobreviver. Muitos casamentos não sobrevivem. Muitos casamentos já foram desfeitos por causa que um não entende o outro. Provérbios 18, 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha quantos versículos fala da língua. A gente tem o poder de matar, mas tem o poder também de dar vida. Tem o poder de destruir e tu tem o poder de construir, de edificar com a tua boca. Tiago 1,19 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tem 3 pontos nesse versículo. Fala do ouvir, o tardio no falar e o tardio para se irar, né? Que se a gente tiver a compreensão, se a gente procurar compreender o outro, a gente vai conseguir manter a calma e não se irar. Mas para isso você precisa compreender a situação da pessoa que está ali na tua frente. Se você quer desenvolver um processo de comunicação na sua relação de família,
a gente vai falar sobre alguns pontos de dificuldade que as famílias encontram dentro de casa. Alguns obstáculos que a gente tem para se ter um diálogo e um relacionamento bom, né, de conversa dentro de casa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa sempre falar a verdade. Se você quiser anotar aí o ponto 1. Falar a verdade. Nenhum relacionamento sobrevive se na base da relação familiar não tiver confiança. A pior coisa é a gente não confiar, não é verdade? Sabe quando a gente perde a confiança em alguém? Tu não acredita mais, tu não sabe se a pessoa está falando a verdade, se ela está mentindo. Então, realmente, a confiança, ela é a base da relação familiar. Nós precisamos confiar, você precisa confiar na sua família. Você precisa confiar no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. E a confiança, ela não é imposta. A confiança não se compra, não se negocia. A confiança se constrói. A gente adquire confiança. Quando a gente trai a confiança de alguém, existe um processo. Não existe um processo? Porque a outra pessoa ela vai levar um tempo. Através do quê? Através daquilo que a gente demonstra do nosso arrependimento, da nossa mudança. Então, a confiança a gente não compra, a gente se conquista. Então, se você não tem confiança aí na sua relação familiar, você precisa conquistar a confiança. Se a sua esposa não confia em ti, você precisa orar para conquistar a confiança dela. Se o seu marido não confia em ti, esposa, você precisa buscar isso no Senhor. Filho, se os seus pais não confiam em ti, pode ser que tenha acontecido algo. Talvez você traiu a confiança dos seus pais. Mas é possível que você demonstre esses frutos do arrependimento para obter a confiança de novo. E a verdade é um ponto inegociável. A gente não pode negociar falar a verdade. Não pode haver mentira. É um princípio que nós não podemos negociar. Por detrás de toda infidelidade, de todo adultério, de toda traição, não falo do matrimônio. Eu falo de traição de amigos, traição de pais e filhos, traição também dentro do casamento, adultério, decepção. Está o quê? A mentira. Por detrás dessas coisas sempre tem mentira. E no processo de comunicação, a verdade precisa prevalecer sempre. Porém, você precisa entender a hora certa para falar, o lugar certo, a forma certa. Se você tem algo, se você esconde algo, se você tem uma tendência a mentir, né, encare isso. Seja corajoso para encarar isso. Mas dependendo da mentira, dependendo daquilo que se esconde, também não se deve falar assim de uma hora para outra. Tem um tempo determinado, tem a hora certa para as coisas acontecerem. Né? Peça ajuda para alguém, se você está nessa situação. E a verdade, ela tem que ser a base dos nossos relacionamentos, então. Porque só através da verdade é que a gente consegue confiar nas pessoas. É que a gente vai conseguir confiar um no outro. Porque não tem como confiar em alguém que vive mentindo. Quanto maior for o nível de confiança, melhor será a comunicação dentro da sua casa. Quanto mais você, família, confiar um no outro, melhor vai ser o seu relacionamento dentro da sua casa. Então, cultive isso. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Lá dentro da sua casa, o compromisso que você tem em sempre falar a verdade, ele é radical? Você tem levado isso a sério na sua vida, dentro da sua casa e fora da sua casa? Ou você só tem falado a verdade aqui na companhia dos irmãos, tipo numa célula? Eu queria que você respondesse isso para você. Você tem levado a sério falar a verdade? Você tem sido radical? Não, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Você tem aberto mão de falar a verdade? Ou, dependendo para quem é, você... vou dar uma mentidinha aqui. Ou faz todo um rodeio, ou manipula para que a verdade não saia. Queria que você analisasse como que é a sua vida, como que você tem agido nessa área.
Você tem aberto mão, então, da verdade? Doa que doer, custe o que custar? Não, eu sempre vou falar a verdade. Eu não vou negociar. Eu não vou mentir. E se você mentir por um deslize, você está disposto a ir lá e fazer o caminho inverso de conserto? Você vai ter que chegar para a pessoa e vai dizer para a pessoa, me perdoa, porque eu acabei mentindo. Eu não podia ter mentido. Isso também eu vejo que a pessoa, tu vai conquistando a confiança da pessoa também, quando tu é verdadeiro e transparente, quando a gente consegue admitir os nossos erros e consertar eles. Então, a chave para o sucesso de qualquer relacionamento chama-se comunicação. A verdadeira comunicação só é possível quando se pode falar abertamente com a pessoa. Se eu tenho medo de perder o amor da pessoa, eu não me comunico. Quantas pessoas não conseguindo se comunicar por medo, né? Por medo das reações, por medo de perder o amigo. Eu não vou conversar, eu não vou falar a verdade, porque eu vou perder a amiga, eu vou perder o amigo, porque o meu marido não vai me compreender, porque o meu filho vai virar as costas porque ele é um rebelde. E aí? É terrível a gente não poder se comunicar ou não ter um diálogo por medo. Amar é poder falar o que se pensa. Mas é também poder falar sem pensar. Porque quando a gente ama, a gente fala. Você não pode ter medo de falar. Você tem que ter intimidade, você tem que cultivar a intimidade. E a intimidade, ela só vai acontecer quando houver relacionamentos. E o relacionamento, ele acontece quando há comunicação e diálogo, intimidade. Então, você não pode ter medo de falar com o seu marido. Marido, se a sua esposa tem medo de falar com você, analisa por quê. Pensa, por quê? Como? O que eu estou passando para ela? Esposa, marido, se você tem medo de falar com a sua esposa, então, esposa, pensa em o que você está passando para o seu marido. Os filhos têm medo de se relacionar com os pais, por quê? Pais, vocês têm dado tempo para ouvir os seus filhos, para os seus filhos falarem? Nós não podemos nos relacionar com medo. O medo paralisa, o medo nos trava, o medo nos impede de crescer. E quando há comunicação dentro da família, as coisas vão bem. Segundo ponto, a gente precisa saber ouvir. É decisivo para compreender um ao outro. Não há compreensão quando a pessoa não sabe ouvir. A área que mais se falha na comunicação é o ouvir. Ouvir é uma arte que a gente precisa aprender. Não é escutar o que o outro está falando. Para ouvir, tu precisa ouvir com o coração. Tu precisa ouvir o que a pessoa está falando. É de coração para coração. Escutar com o coração. Quem não sabe ouvir jamais saberá se comunicar. E nunca conseguirá experimentar uma intimidade profunda. Sabe aquelas pessoas que não conseguem escutar? Que elas sabem tudo? É horrível de conversar com alguém assim, né? Tu quer abrir o teu coração, tu quer conversar com a pessoa, mas a pessoa não te dá espaço, porque ela não sabe ouvir. Ela nunca vai compreender, porque ela deve estar focando para a sua vida. Então, assim, ela não se coloca no lugar do outro. Então, saber ouvir é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do teu marido, se colocar no lugar da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais. Saber ouvir fortalece os relacionamentos, porque se aprende a valorizar o outro. A pessoa que é escutada, ela se sente valorizada, não é? Quando alguém escuta, quando o nosso marido escuta, quando a gente quer conversar, a gente não se sente valorizada, Carol? Sente amada, valorizada. Os filhos, quando querem conversar com os pais, quando os pais param para escutar, eles se sentem amados, valorizados, importantes. Só quem sabe o valor que o outro tem aprenderá a ouvir com atenção e respeito. Que valor o teu marido, a tua esposa, os teus pais, os seus filhos têm para você? Porque só quem tem valor, você só vai conseguir escutar aquele que tem valor para você. Ouvir é tentar entender o sentimento do outro, se colocar no lugar da pessoa, é prestar atenção no que acontece. Pais, escutem seus filhos. Pode até ser que eles não estejam certos. Pode. Mas dê a chance de eles se expressarem
Se esforce para entendê-los, eles têm sentimentos e você pode estar agindo errado. Você pode estar agindo da mesma forma como seus pais agiram com você. Muitos filhos não têm conseguido a atenção dos pais. Muitos filhos não têm conseguido que os pais dêem um voto de confiança. Não estou falando que os filhos eles passam por fases. E muitas vezes eles não estão certos, mas eles precisam que você pare para escutá-los. Filhos são presentes de Deus, tem muitos filhos se perdendo. E os filhos, eles não estão se perdendo lá na rua. O primeiro lugar onde os filhos se perdem é dentro de casa. Os pais que perdem os seus filhos, eles geralmente transferem a culpa, eles colocam a culpa nos relacionamentos lá fora, eles colocam a culpa na desobediência, mas eles nunca olham para as falhas que eles tiveram. E geralmente o filho, ele não é perdido lá na rua, o filho já estava perdido dentro de casa. E Deus nos dá a chance. Nós temos um dever, e esse dever de casa que nós temos para executar e fazer, nós temos que fazer bem feito. E se a gente fizer bem feito esse dever de casa, os pais agora diante dos filhos, a chance de os filhos trilharem por caminhos errados é muito pequena. Claro que a gente não tem a garantia de 100% que os filhos não vão escolher por outro caminho. Mas a probabilidade disso acontecer, ela se torna minúscula, muito pequena. Quando você consegue fazer o dever de casa, quando você consegue executar o teu papel de mãe, de pai dentro de casa, de filho, né, também. Pai e mãe, vocês estão fazendo o dever de casa corretamente? Vocês estão sendo pais segundo o coração de Deus? Vocês têm se esforçado para terem comunhão de mesa dentro da sua casa, famílias? Vocês têm se esforçado para isso? Vocês têm almoçado, jantado, feito as refeições juntos? Ou os filhos vão para o quarto, comer lá no quarto, ou na frente da TV? Ou o marido está lá na frente da TV, olhando o jornal, sei lá o quê? Como está sendo a comunhão de mesa? Vocês têm comido junto? Vocês têm orado antes das refeições? Vocês têm lido a palavra de Deus em família? Na sua casa? Ou é cada um por si, você nem sabe se o seu filho está lendo a Bíblia? Marido, você tem se preocupado se a sua esposa está se dedicando à leitura da palavra, se ela está tirando tempo com o Senhor? Você tem se preocupado com isso? Qual a influência que você, pais e mãe, estão exercendo na vida dos seus filhos? Vocês têm os levado a entender quem é Deus na vida deles? Vocês têm ensinado eles a se apaixonar por Jesus, pela palavra de Deus? Ou seus filhos estão na igreja por obrigação? Nós precisamos levar os nossos filhos a ter intimidade com o Pai. Esse é o nosso papel. Sonde. Procure saber se o seu filho está na igreja porque ele gosta ou porque ele é forçado a vir. Porque você não pode deixar ele em casa. Será que ele vem porque ele entende alguma coisa? Da parte do relacionamento dele, mesmo criança, com o pai? Você tem colocado louvor na sua casa? Você tem feito o dever de casa que está aqui na palavra? Executado o seu papel como pai, esposo, como mãe, esposa, filhos? Você tem feito, você tem executado isso que o Senhor tem te confiado nas tuas mãos, que é a tua família? Queria que você analisasse isso para a sua vida. Você está plantando a cultura do reino na vida dos seus filhos? Ou quando eles ficarem grandinhos, quando eles pensarem assim, agora eu já sou dono do meu nariz, eu vou sair de casa, eu não vou mais ser forçada a ir na igreja? É isso que vocês estão aguardando? Seus filhos chegarem na adolescência, na juventude e não querer ficar na igreja? Deus nos pedirá contas. Como eu estou emocionalmente, pode ser mal interpretado quando a pessoa não está bem emocionalmente.
Eu ouço aquilo que o outro não disse. Quando a pessoa não está bem, ela interpreta as coisas errado, né? Geralmente ela escuta aquilo que o outro não disse. Temos que ter cuidado naquilo que vamos falar quando a pessoa não está bem, ainda mais quando é com a gente que ela não está bem. Construa um ambiente que favoreça a comunicação. O amor me faz bondoso e a bondade me faz agradável. Você é uma pessoa agradável? Você tem sido uma pessoa agradável dentro da sua casa? A pessoa agradável, ela é gentil. E você é gentil? Você é gentil com a sua esposa? Você é gentil com seus filhos? Você é gentil com o seu marido, esposa? Bondade se expressa através das suas atitudes e dos seus comportamentos. A pessoa agradável, ela faz falta. É muito bom de estar com uma pessoa agradável. E você faz falta para aqueles que estão à sua volta? Será que as pessoas sentem falta de você? Construa um ambiente que favoreça a comunicação, expressando a bondade através do seu comportamento. 4. Precisamos discernir e vencer inimigos da boa comunicação. Quais são esses inimigos? Comparação, um deles. Casais que se comunicam bem não fazem comparações. Pais que se relacionam bem com seus filhos não os comparam com outros filhos, com outros adolescentes, com outras crianças. Eles enxergam o valor que os seus filhos têm. Mulheres não comparam seu marido com o marido das outras mulheres, porque elas dão valor ao seu esposo. Marido também não fica comparando a sua esposa com outra mulher. Valorize a sua esposa. As comparações muitas vezes machucam, ferem, entristecem, magoam. Casais que se comunicam bem não praticam a condenação, não acusam. A condenação é o inimigo da boa comunicação. A precipitação no falar, a agressão, nada é pior do que uma agressão verbal. Sabe quando você fala e fere? É muito pior, às vezes, do que ter levado um tapa, uma palavra maldita. É terrível. Fere, dói. Ataque o problema. Tente resolver o problema, não ataque a pessoa que convive com você. Não use parentes do seu cônjuge para fazer piadinha. Sabe, tem muita gente que fala, tu parece a tua irmã lá, tu parece a tua tia, tu parece a fulana, beltrana, tu parece o teu pai, tu parece a tua mãe. Não faça isso. Não faça. Porque pode ser que esses pais não tenham sido boas referências. Podem ser que eles não tenham dado bons testemunhos, não porque eles não buscaram isso. Mas não faça isso, isso machuca. Entenda o momento de parar a conversa, tenha discernimento, peça sabedoria ao Senhor. Muitas vezes a conversa, discussão é saudável, a gente discutir, conversar, mas muitas vezes a gente tem que entender o momento de parar. 5, sem perdão, morre o diálogo. O que sustenta a comunicação é o perdão, e o que sustenta a unidade é o diálogo. Unidade depende do diálogo, e diálogo depende do perdão. Você tem um coração sempre pronto a perdoar? Você pede perdão quando necessário e libera perdão sempre que necessário? Quando a gente não perdoa, a gente enfraquece. A nossa família enfraquece. Nós nos empobrecemos, o nosso casamento empobrece, a gente diminui os nossos relacionamentos. Perdoar e pedir perdão é manter o diálogo vivo. Como é difícil isso? Reconhecer o erro, o marido pedir perdão para a esposa pedir perdão para o marido, os filhos pedirem perdão para os pais. 6, sem autocrítica, não aprimoramos nossa comunicação. Pergunte a si mesmo, como eu estou sendo como marido, esposa, como eu estou sendo como filho, como mãe, como pai, como patrão, como funcionário? Será que eu estou melhorando ou eu estou piorando? Porque tem que haver um crescimento na tua vida. Se você tem buscado por mais de Jesus, por mais de Cristo na tua vida, você não pode ser o mesmo. Nós não podemos nos conformar. A gente não pode viver na mesmice. Será que a minha presença faz bem ou perturba o ambiente? Será que eu sou uma pessoa que agrega valor à vida dos outros ou perturba a vida dos outros? Eu preciso fazer uma autoanálise. Sem isso, não há progresso, crescimento, não há avanço. Você precisa olhar para dentro de você. Você precisa se enxergar e pedir para Deus mostrar os defeitos que você tem.
Você precisa buscar reconhecer as suas falhas. E você precisa, então, se perguntar. Olhar para dentro de si, ver onde eu preciso mudar. Você precisa enxergar que você erra. Nós erramos. 7, já vou acabar. O mau humor compromete a qualidade da comunicação. O coração alegre formoseia o rosto. Nem sempre falta amor. Às vezes o que falta é humor. Isso é uma frase de uma escritora, uma colunista da Veja, Lia Luft. Nós precisamos ter senso de humor. Qual foi a última vez que você tirou para dar umas boas gargalhadas, para brincar com seu filho, para rir com seu marido? Qual foi a última vez? Ou você tem levado a vida muito a sério? Você precisa viver, você precisa relaxar, você precisa brincar. Você precisa sorrir. É insuportável conviver, caminhar com pessoas que vivem mal-humoradas, não é? É insuportável. Essas pessoas, elas tornam o ambiente pesado, elas tornam o ambiente cansativo. É muito terrível conviver com pessoas mal-humoradas. Pessoas mal-humoradas, elas fazem tudo uma tempestade num copo d'água. Nunca estão satisfeitas com nada. Se tem sol, elas reclamam. Se tem chuva, está ruim. Se tem sol, está ruim. Elas não conseguem enxergar o lado bom da vida. E conviver com pessoas assim, pega. Sabia que pega? É muito ruim conviver. A gente precisa de um esforço muito grande. Se você vive mal-humorado, se esforce para sair dessa. Porque é insuportável conviver do lado de uma pessoa mal-humorada. Você precisa enxergar isso. Geralmente alguém já falou isso. Então, olhe para dentro de si. Se eu sou mal-humorado, ninguém está suportando. Às vezes a pessoa foge, mas não é porque ela não te ama, é porque realmente é chato, é muito chato. É bom estar com você? É bom? Ótimo. É bom viver com você, seu marido, seu esposo, seus filhos? Será que é bom para eles? Será que seus filhos querem ser como você, pai? Como você, mãe? Vocês são exemplos para eles? Precisamos reconhecer que muitas vezes a pessoa mais difícil somos nós. E por último, comunicar é compartilhar vida e emoções sem medo e sem máscaras. A intimidade familiar é consequência do exercício de uma comunicação. Além de deixar vir à tona o nosso melhor, nós precisamos exercitar, a gente precisa se esforçar. E é tão bom quando a gente vê que o nosso esforço valeu a pena, que a gente rompeu nas nossas dificuldades, que a gente avançou, que a gente conseguiu subir um degrau. É muito gratificante. Quem não encontra tempo para estar perto do outro, logo estará bem longe. Porque para dialogar, para se comunicar, precisa ter tempo. Precisa se achar tempo. E quem não acha tempo para estar perto da sua família, logo eles vão estar longe de você. Deixa Deus te usar dentro da tua casa. Muitas pessoas não estão suportando o peso. E elas estão escapando fora. Porque você não tem perseverado. Porque você, de repente, não tem praticado aquilo que o Senhor está esperando da tua parte. Você tem valorizado o seu lar ou tem dado mais tempo e valor para as pessoas de fora? Você tem engolido muito sapo lá na rua e quando chega em casa não escuta, não tolera nada dentro de casa. Isso acontece muito. Você consegue estar de máscara lá fora. E quando você volta para dentro da sua casa, quem sofre são os teus filhos. Porque tem muitos pais espancando os filhos, batendo em filho, batendo em esposa. Esposa agredindo o marido, verbalmente, fisicamente. Porque estão vivendo de aparências lá fora. Se determine a partir de hoje, mudar radicalmente a história da sua casa, a história da sua vida. Se cada um fizer a sua parte, esposa, de repente você vai dizer, mas o meu marido tem que mudar muita coisa. Olha para dentro de si. Faça a sua parte. Marido, faça a sua parte. Fé, nós precisamos ter fé.
Fé é a certeza que aquela coisa que a gente está esperando vai acontecer. A gente já recebeu. Se você está esperando a conversão do teu marido, a mudança do teu marido, você já recebeu isso. Mas você precisa ter fé. Você precisa tomar uma decisão. E se cada um fizer a sua parte, vai dar certo. Sabe, para encerrar, às vezes as pessoas elas ficam batendo cabeça, assim, casais, pais, e elas não conseguem romper porque elas estão agindo na sua própria força. E se a Bruna quiser subir, já está ali, então tá bom, nem vi tu descendo. E aí a pessoa fica batendo cabeça, e ela esquece que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. E sabe quando você tem dificuldade, está enfrentando uma dificuldade, uma fase lá, e você não sabe como é que você vai agir na educação dos seus filhos, você não sabe como é que você vai agir dentro do seu casamento, você não sabe como é que você vai agir no relacionamento com seus pais, olha para o lado. Olha para o lado e vê quem é exemplo para ti. Porque a gente consegue ver as crianças que são bem educadas, né? A gente consegue enxergar. E aquelas crianças que são bem educadas, elas têm pais que conseguem ter o controle. Então, pais, se vocês estão tendo dificuldade para educar os filhos, para puxar de volta, se vocês estão perdendo o controle, olhem para aqueles pais do convívio de vocês, que estão conseguindo fazer certo, e peçam conselhos. Dentro dos casamentos, aqueles casamentos que são exemplos também, como que eles conseguem? Não deixa o orgulho te paralisar. Não deixa a vergonha te dominar. Seja humilde, vai lá e peça ajuda. Se olha, eu te vejo, tu é uma esposa tão virtuosa. Eu vejo como você cuida do seu marido, como você trata ele bem. Como eu não consigo fazer isso com meu marido, me ajuda. Marido, se você vê aquele amigo que tem uma esposa parecida com a sua, e você vê que ele tem muito mais controle que você pode chegar nele e dizer, como que tu consegue? Eu não estou conseguindo, eu estou quase desistindo. Deus colocou as pessoas para nos ajudarem. E eu queria te convidar, assim, para que, se essa palavra, ela falou alguma coisa contigo, se você reconhece que você precisa, que você pode aplicar algumas coisas que foram faladas aqui, se você reconhece isso para a tua vida, eu quero te convidar para te vir aqui na frente. Você vai vir aqui na frente, se você quiser. Se você não quiser, você pode ficar no seu lugar. E eu queria te convidar a fechar os olhos e estar colocando a tua vida, a tua família diante do Senhor. Porque o Senhor conhece teu coração. Ele sabe o que tu tem vivido dentro da tua casa. Muitas vezes nós aqui não sabemos. Muitas vezes o pastor não sabe. Muitas vezes a tua liderança não sabe. Porque você de repente não tem coragem de falar. Você ainda não teve coragem. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós falhamos e não é pouco. É muito, como a gente leu ali.